E mais um convidado muito especial chega aqui no nosso estúdio, nosso podcast aqui da Berhoff, esse congresso tão especial que está acontecendo. Muito bate-papo bacana hoje, né, Lilian? Muita gente legal, muito conhecimento, né? Muito legal. E agora tem mais um convidado aqui, que é o Wagner Noda, tá chegando aqui para falar sobre o tema tão bacana. Olha, ele saiu da palestra ali, gente, quase que a gente não Foi consegue... difícil a gente conseguir trazer ele para cá para conversar, hein? Quase que a gente não consegue trazer ele aqui, porque todo mundo queria falar com ele, queria conhecer, enfim. Então, Wagner, seja muito bem-vindo primeiramente aqui ao nosso podcast. E vamos falar um pouquinho sobre a tua trajetória, falar sobre o tema da sua palestra. Obrigada por você ter aceitado nosso convite. Eu que agradeço, né, participar desse grande evento, né? Então, acho que isso demonstra o quanto, né, o mercado está ávido por informação. E a gente está aqui justamente como profissional para partilhar aquilo que a gente sabe, né? Então, para mim é um grande prazer estar aqui. Wagner, vamos contar um pouquinho da tua trajetória? Todo mundo tem essa curiosidade. Conta pra gente como é que você começou dentro da harmonização. Tá, então vamos lá. Então, a harmonização, né, como eu falei, ela dentro da área estética, ela veio depois, obviamente, dos profissionais médicos, os quais já estavam implantados nesse mercado, né? Então, vamos dizer que foi quase que um acidente, né? No bom sentido. Então, eu tinha uma linha de produtos franceses e daí essa linha eu vendi para muitas farmácias do Brasil. E daí eu era convidado para ir dar aula, palestra para esses profissionais ou para essas farmácias. Eu fui para Campo Grande dar aula para uma farmácia que estava introduzindo os produtos e essa farmácia pediu para eu ir participar de um coffee break numa pós-graduação. E daí esse coffee break era de dentistas, não era do médico, daquilo que a gente estava, obviamente, naquele período mais acostumado. E aí, obviamente, eu, como sou desbravador, falei, gente, vou dizer não porque estamos aqui já, né? Vamos lá. Em que ano foi isso, mais ou menos, você lembra? Foi em 2015, foi bem no início, começo, né, da harmonização. Né? Então, e daí eu fui lá e apresentei os produtos no coffee break para os dentistas, e daí comecei a falar disso de aditivo, e aí tanto é que o professor da pós-graduação me chamou para falar dentro da aula. Resumindo, eu fiquei 2 horas lá dentro apresentando, né, aquilo que eu sabia, e aí que me chamou a atenção que eu vi uma necessidade, ou seja, existia um profissional ávido por aquela informação. E aí começou toda a minha trajetória dentro da harmonização. Hoje, qual que é a tua área de atuação? Como é que está hoje o teu negócio, Wagner? Então hoje eu no mercado eu sou um empreendedor, tenho uma farmácia de manipulação e eu sempre estou ávido por novidades. Então hoje um dos temas da palestra foi inteligência artificial, que acho que está na moda de todo mundo. Então, obviamente também eu como empresário ou como alguém que entende de produto, eu sempre procuro onde é que esse meu produto pode encaixar melhor no mercado. E então hoje o dentista é legal, o farmacêutico, o biomédico, né? E agora o enfermeiro entrando também. Então assim, o produto ele é democrático, ele serve para quem é da estética, e sim como médico também, né? Então hoje minha atuação é tentar buscar as melhores soluções em produtos para os profissionais, né? E sempre como eu tenho uma formação também de gestão e administração, a minha preocupação também do profissional de saúde é melhorar a informação no que condiz a gestão, a marketing, porque é aquilo que esse profissional não teve sua formação. E é o que é necessário hoje para o desenvolvimento de uma clínica saudável, uma clínica perene, né, o dentista, de fato, tirar um pouquinho do jaleco e vestir um pouquinho o terninho para entender um pouquinho mais desse mundo. Então, essa também é uma área que eu gosto de atuar. E como é que reflete isso numa palestra, no meu modo de ver? Eu estou preocupado com o produto tem que ser bom, eficaz, mas ele também tem que ser viável dentro de uma clínica. Né? E daí a tendência, ele tem que ser personalizado também, ele tem que ser acessível. Então, eu sempre estou preocupado em talvez trazer não o melhor produto, mas o produto que é viável para aquele nicho específico chamado harmonização. Então, acho que uma das questões que o pessoal vê em mim é isso, né? Poxa, Wagner, que legal, você sempre traz produtos que nos atendem. Opa, então o meu legado é, se eu estou na harmonização, eu tento trazer o produto que vai atender necessidade. Talvez é por isso que talvez o stand estava cheio ou não depois, mas é isso que a gente gosta, né? E para mim a informação né, como professor ou como profissional de saúde, a informação é democrática e ela tem que ser disseminada. Então, quanto mais pessoas saberem, eu acredito que sempre é melhor. Entendeu? Então, eu atendo o profissional que quer estética
e que está dentro na sua legislação que a gente possa atender. Então respondendo a pergunta, hoje eu sou um maluco atrás de informações ou soluções para esse mercado. Né? Então, é isso, por isso que eu estou aqui. Né? Eu acho que a convite do Zeroso, da Berhoff, mais um ano aí participar nesse, que é um momento de acho que a gente, né, consagrar tudo aquilo que a gente durante um ano lutou por trazer novidade, e a gente, né, meio que a gente festeja isso num evento como esse, né? Então, e é outra felicidade de ver profissionais, pessoas, e, né, que é um momento networking também muito importante, né? Mas, enfim, né? E deu pra perceber que eu gosto de falar. Então, assim, né? Isso também na minha vida foi um grande divisor de águas, tá bom? Não sei se dá pra falar, mas assim, minha mãe brigava comigo quando eu abria a boca. Asiático, tudo. Gente, isso daqui eu gosto de contar, sabe? Porque isso foi a divisão da minha vida. Quando eu abri minha empresa, que em 2005, tá? O trato era o seguinte, eu fico dentro do laboratório fazendo as coisas e eu tinha pessoas que iam pra rua ou iam fazer um network. Beleza. Esse era o trato. Porque aquele mundo pra mim era o mundo... Era o que você gostava, onde você se sentia confortável. Daí ao longo do tempo foi evoluindo a empresa e foi, obviamente, precisando de eu cada vez mais estar fora do laboratório. Entendeu? E aí causou estranheza que eu tive que me desenvolver pessoalmente em comunicação para poder que a minha empresa se desenvolvesse. E aí foi muito interessante. Então eu fui obrigado a sair do laboratório e obrigado a desenvolver a comunicação para atender a demanda. E isso daí foi tão abrupto que eu, obviamente, comecei a ir nos médicos, a visitar os médicos para mostrar os produtos. Chegou um momento que eu tive até um canal de TV. Sabe aquele canal 940 que ninguém assiste? Tudo bem. Eu cheguei a ter um canal de TV. Então, assim, a transformação foi assim, de uma pessoa tímida que não falava, uma necessidade veio e eu tive que desenvolver uma ferramenta para sair do laboratório. E hoje, eu palestrar no evento ou dar aula, para mim é o local que eu mais me sinto satisfeito. Quando eu consigo traduzir aquilo que está na minha cabeça em algo mais concreto para o pessoal. O Wagner é mais um profissional que traz aqui pra gente a questão da comunicação, do quanto é importante o profissional saber se comunicar e também ser gestor. Ele falou bem, né? Tirar o jaleco ali. Não basta o conhecimento técnico do procedimento, ele precisa saber transmitir, precisa saber mostrar aquilo que ele sabe fazer. Tem sido uma tônica na nossa mesa. São esses pilares hoje, Wagner, que você considera aí um caminho de sucesso para esses profissionais que têm a técnica, estão se dedicando, estão estudando, mas precisam também ir atrás dessas características aí. E isso acontece porque todo mercado, qualquer mercado que a gente conheça, quando ele começa a se desenvolver, ele começa a crescer. Então hoje a gente tinha um médico, daí veio o dentista, veio um monte de gente. E esse é óbvio que se esse mercado não se profissionalizar em gestão, ele não vai permanecer. Então, assim, a dica é, não basta eu só querer ser harmonizador. Eu tenho que hoje entender que existem esses outros aspectos que eu tenho que desenvolver, porque senão eu não vou ficar no mercado. Porque o mercado está se profissionalizando. É aquele fato, já viu aquela história? Quando o mercado está no começo é fácil, porque eu entro, faço, né, aquilo e dá certo. É como se fosse sucessão, né? O pai o pai dentista fala pro filho, sempre fiz assim, deu certo. E o filho não tem, o filho dentista vai fazer aquilo que o pai dele fazia. São mundos diferentes e épocas diferentes. Então, esse é um exemplo prático que, né, a gente tem que se profissionalizar e tem que buscar esse lado, porque quanto mais profissional o mercado, mais a exigência do lado da gestão. Então, resumindo, não basta ser um excelente aplicador, injetor, se eu não sou um profissional antenado nessas outras questões que são gestão. Então, a clínica, para ser completa, ela tem que ter esse lado, que é o técnico da mão na massa, mas tem que ter um lado do gestor muito apurado. Então, eu não estou falando que você precisa fazer as duas coisas, mas você tem que ter cabeça o suficiente para entender que se eu sou bom aqui, eu preciso de alguém que faça isso. E essa é a maior dificuldade do profissional na harmonização, que o dentista sempre foi sozinho. Né? Ele abriu a clínica, ele trabalhava sozinho, ele precisava mais uma secretária ou uma instrumentadora para ele tocar a vida. Né? Verdade. Na harmonização, eu entendo isso que isso não basta. Tem que ter algo mais. E aí que começam os desafios que a gente chama que a gestão é a profissionalização.
Mas que bom que daí a gente, né, o mercado se desenvolve e também esses profissionais que para atuar nessa área de gestão também estão crescendo. Né? Então, tanto é que, né, hoje em dia a gente vê muitos congressos voltados à gestão. E a gente, eu como profissional que sou da área de gestão, eu gosto de aliar a técnica com a gestão. E é por isso que talvez um dos sucessos da chave que o pessoal gosta é isso. Nossa, Wagner, você consegue visualizar a dor na clínica. Porque já ouviram falar também aquela história, tem aquele professor que é o professor de livro, que a teoria é muito boa, mas ele nunca foi lá na prática, e acho que essa é a grande dificuldade também, né, do comunicador, né? Conseguir passar aquilo de uma maneira clara, mas que também de uma maneira real e, né, viável. Então acho que essa talvez seja uma das conquistas ou das pessoas me veem com esse lado de ser real, né, de ser... Porque é muito fácil prometer muita coisa, né? Então, prometer um mundo de sonhos. Sim. Mas e o que é real? Né? E também o mundo da harmonização tem muito isso, né? A pessoa sai do real, né? E aí que vai, volta um pé, que o mundo não é tão assim, né? E é uma dificuldade também. Mas isso que bom, né? Então, é o que a gente aprende com o tempo e tenta passar por essa turma nova, né? Que vai entrando para que não se vislumbre de uma maneira que, né, ela se perca no meio do caminho. Então, é por isso que você é um profissional de tanto sucesso, né? Tão requisitado, ali, como a gente viu aqui, ó. Assim, acho que, né, é consequência do trabalho, né? Então, acho que anos ajudam, né? Mas acho que essa consciência de manter as pessoas, né? Eu acho que isso que talvez mais valorize e as pessoas percebem, né? Então, acho que esse é o grande mérito ali, né? Em tudo isso. Tá? E eu acho que manter sempre também uma visão ampla para entender o que o mercado tá dizendo e se antecipar, né? E já oferecer as ferramentas, já oferecer as tecnologias, quando o mercado ainda é muito incipiente, né? Então acho que a harmonização é muito clara nesse sentido, né? Como ela é grande, ela tem um movimento. Então, veja bem, antigamente o movimento era, eu saía dos procedimentos estéticos, ou seja, as injetáveis, ou seja, os injetores, e agora a gente está tendo uma revolução o quê? No mundo das máquinas. Então, assim, as máquinas, os lasers entraram no mundo do harmonizador. Então, aí que tá, como é que faz isso, né? Como é que integra tudo isso? Então, e aí é mais um momento de, se eu não for profissional ou gestão suficiente, como é que eu tomo a decisão de comprar uma máquina de 350 mil reais, 400 mil reais? Entendeu? Então, e aí? Essas decisões começam a ficar mais pesadas e mais críticas, porque se você tomar uma decisão errada, né, você pode fechar sua clínica por essa decisão. Então, quanto maior também o mercado, maior a responsabilidade em tomar a decisão. E é isso que também eu vejo o profissional. Poxa, mas antes eu tinha que decidir entre a toxina A ou B. Agora eu tenho que ter a toxina, tem isso, e agora tem a máquina. Então, assim, daí ele começa a, né, ter problemas de gestão, porque é muita informação. E a pressa também, porque se o outro faz, eu também tenho que fazer, né? Então, eu acho que é isso a grande questão que é o desafio do novo harmonizador. Conseguir entender tudo isso e digerir, né? Então, mas é isso que também faz da beleza do mercado, né? Quanto mais oportunidade, mais opções, o mercado é maior, mais ávido. E isso faz o quê? Seleção natural como o Darwin, né? Quem entende isso sobrevive, quem não entende, ele vai ter que se reinventar com outra coisa. E é isso que é a maravilha do mercado. Né? Quanto aprendizado aqui com o Wagner Noda, hein? Nossa, nem diga. Nossa, muito aprendizado e, sem dúvida, uma das palestras aqui do evento que atraiu tanta gente ali, depois para bater aquele papo. A sua palestra continuou fora do auditório. Eu estava comentando aqui com a Lília, olha, o Wagner continua com a palestra ali, porque é impressionante aí o teu conhecimento, a tua técnica e a gente vê o quanto você tem esse brilho no olhar também e você ama o que você faz, Wagner. Parabéns e obrigada por ter participado com a gente. Muito obrigada por ter vindo, né, trocar essa experiência conosco, contar um pouquinho da tua história, da tua trajetória, que é muito bonita. Obrigada. Obrigado a vocês pela oportunidade de estar aqui, né? Obrigado mesmo, viu? E obrigado, Zirolda, toda a comissão, né, por, obviamente, fazer um evento que, como eu falei, nos engrandece, né? Como profissional e como, né, pertencedor a esse mercado tão gostoso e tão grande. E né? o ano que vem tem mais. E que vem o terceiro. Com certeza, né? Que venha, né? Vem Perfeito, o terceiro. gente. Mas obrigado. Muito obrigada. Obrigado.